Essa é uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos falar sobre Romanos capítulo 8, versículo 4 ao 5 e ao 6 também. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esse versículo fala especificamente da batalha do coração. A batalha que o ser humano trava em sua própria consciência contra os seus próprios instintos que são inclinados ao mal, inclinados às trevas, inclinados àquilo que é contrário à natureza divina, à natureza de Deus. E essa batalha é travada por todo aquele que deseja a perfeição da mente, do espírito, da alma e das atitudes. De modo que ninguém que busca a Deus verdadeiramente está livre da batalha do coração. E é na batalha do coração que as maiores lutas são travadas. E também é nela que nós atingimos verdadeira perfeição. E assim, tal perfeição se manifesta na nossa vida prática. Porque quando vencemos no interior, vencemos no exterior. Porque o que está dentro é o que está fora. De maneira que quando nós batalhamos e vencemos o coração inclinado ao mal, então expressamos o bem na nossa vida prática concreta. E é exatamente por isso que as pessoas precisam compreender que seus pensamentos maus são fruto dessa batalha. Porque o mal que busca o seu mal é exatamente essa natureza perversa que habita no coração do ser humano. E essa natureza perversa é fortalecida pelas influências demoníacas que estão ao derredor do ser humano. Mas quando temos a convicção de que nós podemos vencer através da fé e colocamos em prática essa fé, que significa resistir confiando em Deus na vitória, sabendo que vitória é diferente do que muitos falam, não é riquezas materiais, mas a aquisição da paz interior e do pleno conhecimento de Cristo e de Deus, venceremos. É uma batalha que se dá todos os dias. Em todos os momentos existem lutas. São lutas contra a sua própria mente, que às vezes lança pensamentos inadequados, pensamentos muitas vezes satânicos em seus pensamentos. E você tem que resistir não aceitando-os como seus, porque eles vêm para te destruir. E se você os aceita, você se enfraquece. E não aceitar não significa ficar recusando mentalmente, negando mentalmente, porque isso cria neuroses mentais. Não aceitar o pensamento mal significa ignorá-lo. Ignorá-lo. Não sofrer por conta dele, mas simplesmente pisar em cima dele e lançá-lo debaixo do pó, que é onde ele deve estar, no desprezo. E assim se começa a vencer a batalha do coração. Além disso, é necessário empreender força para vencer as tentações próprias do instinto carnal. Tentações referentes a gula, comer demais. Tentações referentes a imoralidades, pornografia, fornicação, e traição, adultério, tudo isso que corrompe o intelecto e o ser humano. São práticas que buscam o seu mal, buscam a sua destruição. Porque, como Deus disse, existe uma lei estabelecida no mundo que é como a lei da gravidade. Aquele que pratica o mal colherá o mal, e aquele que pratica o bem colherá o bem. O bem superior, que se chama vida eterna, e o bem temporal, que se chama
paz, porque a probabilidade do ser humano viver em termos temporais, terrenos, em paz, é superior, infinitamente superior, se ele pratica o bem do que se ele pratica o mal. Porque todos os que praticam o mal, na grande maioria, estão sofrendo coisas terríveis. Alguns poucos que são colocados em locais estratégicos pelo próprio Deus vivem tranquilos, mas eles também serão aniquilados pelo mal que estão praticando. E é exatamente isso que Cristo veio fazer os seres humanos entenderem. Eles precisam se arrepender dos erros e lutar contra si mesmos, lutar contra seus instintos carnais, contra a natureza de seus pensamentos e não andar mais segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Devemos nos abster dos instintos da natureza humana para ascendermos nos instintos da natureza divina, de maneira que então nos assemelhamos verdadeiramente a Deus. Porque foi escrito: aquele que é semelhante a Deus foi criado à sua imagem e semelhança. Porque no princípio Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem escolheu se corromper. Se deixou corromper. Mas é possível retomar essa semelhança. Que a semelhança de Deus no homem não é uma semelhança fisionômica, ou seja, de aparência. É a semelhança do caráter, do ser interior. Porque Deus é espírito, e espírito não tem forma. Espírito está em todos os lugares, em todas as coisas. A semelhança do homem, dita no Gênesis, a respeito de Deus, é a semelhança do interior, a semelhança do caráter, a semelhança da santidade, da justiça, da integridade, da honra, da lealdade. Essa é a semelhança que nós devemos objetivar e buscar de maneira concreta, prática e verdadeira. E nisso consiste a batalha do coração. Porque o coração do ser humano é contrário a tudo isso. O coração do ser humano, por si, enquanto animal, é inimigo da natureza celestial. É inimigo da santidade. É inimigo daquilo que é justo e verdadeiro. O coração de todos os seres humanos. E por isso Cristo disse: aquele que se arrepende e busca a transformação e luta contra a sua própria natureza inclinada ao mal, conhecerá então a Deus. Porque conhecer a Deus é conhecer a natureza divina enquanto prática na nossa própria vida. Conhecer a Deus não é uma coisa tipo mística, uma manifestação sobrenatural. Não que isso não possa ocorrer, pode, mas o ato de conhecer a Deus de verdade, porque os judeus, muitos deles, tiveram contato com a manifestação sobrenatural, mas mesmo assim não conheceram a Deus. Conhecer a Deus significa agir segundo Deus no ato de nossas vidas, de maneira que a projeção de Deus ocorre no nosso próprio caminhar, como se nós mesmos estivéssemos sendo Deus na terra. Porque a partir da imitação de Deus chegaremos a conhecê-lo. E a imitação de Deus se dá no campo do caráter e do aperfeiçoamento das atitudes que buscam a virtude celestial. A virtude celestial na prática. A virtude celestial no seu emprego, no seu trabalho, na sua família. A virtude celestial para com os necessitados. A virtude celestial na busca pelo conhecimento para abandonar o estágio de ignorância quanto às coisas de Deus e quanto a seu próprio interior.
Porque é necessário conhecer a si mesmo para perceber as investidas da sua natureza carnal e cortá-las pela raiz. É necessário conhecer a si mesmo para saber aquilo que vem de sua própria mente, seja ela espiritual, seja ela dos seus instintos animais, ou aquilo que vem de influências externas. Porque buscando esse autoconhecimento, aprenderemos então a discernir os espíritos dos homens e os espíritos que habitam ao derredor, sejam eles bons ou maus, sabendo que a maioria é mau, quase todos. Raras vezes algum bom espírito falará com você. Porque os anjos só falam com os seres humanos sob a ordem de Deus. E essa é a batalha do coração. Conhecer-se e vencer-se na medida que se torna semelhante a Deus, recuperando o seu estágio de pureza celestial que uma vez o ser humano teve, mas recusou. E todos poderão vencer se dedicarem a essa batalha. E essa batalha é vencida com o conhecimento e com o esforço para recusar as tentações, para se recusar a viver segundo os pensamentos da sua natureza carnal. O esforço para se recusar a aceitar os pensamentos satânicos como seus, porque uma vez que você aceita os pensamentos satânicos como seus, você estará sendo direcionado a agir segundo eles. Mas quando você os despreza, quando você os lança ao pó, pisa sobre eles como coisas desprezíveis e insignificantes, você os vence. E a ansiedade também é uma coisa da mesma natureza, embora se dê no campo das sensações e às vezes possa se manifestar a partir de pensamentos. Esse sentimento de ansiedade é um sentimento de desespero e de falta de confiança, falta de paciência e falta de esperança. Para isso é necessário compreender que o ser humano deve viver um dia de cada vez, uma vez que o dia futuro ninguém sabe se terá. Ninguém sabe se vai ter o dia futuro, porque ninguém sabe se viverá até o dia futuro. Por isso deve-se viver o dia presente, fazer as tarefas presentes, sem se angustiar pelo futuro, sempre com fé. Porque aquilo que você se preocupa hoje, na verdade, ontem você estava se preocupando. E se preocupar ontem não te ajudou a resolver os problemas de hoje. E nem se preocupar hoje com os problemas de amanhã te ajudará a resolver os problemas de amanhã. Cada dia basta o seu próprio mal. É necessário vencer essa natureza. E nisso consiste a batalha do coração. É uma batalha contra a sua própria natureza corrupta, na busca de viver segundo a natureza celestial. Porque é nisso que consiste o ensinamento de Cristo, quando ele disse: mortificai os vossos membros que habitam sobre a terra. Quando ele disse: neguem a si mesmo. Quando ele disse: vocês, quando perderem a sua própria vida, começarão por amor a mim, vocês receberão a verdadeira vida. Ou seja, quando vocês vencerem a sua natureza animal, vocês deixarão de serem escravos e se tornarão livres e terão a vida verdadeira. A vida verdadeira que começa agora e se estende a toda a eternidade, porque ela não depende do corpo físico que é perecível, ela se estende porque é vida espiritual.
E esse era um ensinamento de Cristo, um ensinamento celestial que transcende a própria ordem da natureza terrena, porque nos dá base e força para ascendermos à divindade. Era isso que Cristo queria que todos os seres humanos fizessem. Todos os seres humanos buscassem a sua divindade, a sua perfeição. Não como uma ideia religiosa, não como uma ideia utópica e inalcançável, mas sim com a serena convicção que todos podemos ascender a essa natureza desde que creiamos que ele morreu e ressuscitou para nos salvar e que a partir dessa fé comecemos a agir segundo o seu próprio espírito e não mais segundo a natureza carnal, baixa e desprezível. Porque a natureza divina é elevada e a natureza carnal é desprezível. Devemos buscar a natureza elevada se quisermos nos assemelhar a Deus em sua justiça, em sua retidão, em sua santidade, para que então a palavra do Gênesis seja um fato real em nossas vidas e não apenas uma ideia da antiguidade ou uma ideia princípia que se perdeu e que não há mais retorno. Para que essa realidade seja fato. E eis que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E eis que então você poderá saber que é verdadeira imagem e semelhança de Deus, porque realmente está buscando viver como Ele. Porque a imagem e a semelhança de Deus significa a busca, o caráter, a santidade e a retidão de Deus. Esse é o verdadeiro sentido de Gênesis. Porque ainda que uma das manifestações de Deus se dê no campo físico ou na forma corpórea, como parecido com o ser humano, que é a pessoa de Cristo, que é uma forma corpórea de Deus, não é essa a semelhança dita no Gênesis. Ele nunca quis que o ser humano simplesmente tivesse a sua aparência fisionômica. Ele sempre quis que o ser humano tivesse a sua aparência caracteriológica, ou seja, a sua aparência de santidade. Não a aparência apenas, mas a sua própria retidão, a sua própria justiça dentro dele. Que esse era o verdadeiro objetivo e esse é o verdadeiro significado de Gênesis. O ser humano foi feito para ter o caráter de Deus, para ser semelhante a Ele em caráter. E era isso que eu queria dizer a vocês. E é exatamente por esse motivo que o ser humano tem que se arrepender dos pecados, tem que se afastar de imoralidade, de pornografia, de mentiras, de fornicação, de brigas, de contendas, de invejas, de soberbas, de tudo aquilo que não presta, se afastar de tudo isso e lutar constantemente para se manter afastado disso, porque eventualmente, como foi falado, é a batalha do coração. A batalha do coração. E ocorre todos os dias. A sua mente carnal, a sua mente animal tende ao erro e você deve recusá-la. Viver pela sua mente espiritual, pela mente de Cristo. E é a batalha diária. E quem se esforçar vencerá e realmente estará agindo como Deus no ato do conhecer de Deus. Porque o ato do conhecer de Deus, o conhecer a Deus, é o ato de agir como Ele, e assim nós seremos verdadeiros filhos de Deus, e não mentirosos, e não filhos do diabo, e não enganadores, e não hipócritas, mas verdadeiros, pessoas que lutam para melhorar, que reconhecem seus erros, que não dão uma de perfeitos, mas que reconhecem seus erros, sabendo que o reconhecimento do erro não é a aceitação dele, mas sim a constatação da necessidade de mudança e a partir daí empreender tarefas para mudar e buscar assim a perfeição. Porque muitos gostam de falar que ninguém é santo, ninguém é perfeito e usam isso como desculpas para conviver com o erro,
para conviver com o pecado. Reconhecer que a absoluta perfeição na carne, no corpo físico, é impossível, não quer dizer que você deva se acomodar nos seus erros. Pelo contrário, o seu dever, a sua batalha, a nossa batalha, a luta constante do ser humano é por buscar o máximo estar próximo desse 100%, desse absoluto, porque são esses que receberão a coroa da vida eterna. Sabendo que os mandamentos de Deus não são pesados. Muitas vezes as pessoas ouvem isso e acham que vão ter que ser monges, vão ter que ser eremitas, moradores de cavernas, e aí já começam a falar asneiras. Os mandamentos de Deus não são pesados. E nós devemos colocá-los em prática, ajudar as pessoas, se afastar do mal e fazer o bem, buscando nessas 3 coisas a perfeição absoluta no nosso cotidiano, em tudo que fazemos. Trabalho, estudo, família, filhos para quem tem filhos. Em tudo isso, porque esse é o verdadeiro ensinamento de Cristo. E claro, ensinar os outros a fazer o mesmo, de alguma forma, que significa a pregação dos ensinamentos de Cristo, não de maneira religiosa, não aquela história furada, venham para a minha igreja, venham conhecer Jesus. Não essa história de Jesus te ama, mas a história real de Cristo veio morrer e ressuscitar para salvar as pessoas. E todos têm que reconhecer os seus erros e tomar atitudes de transformação pela fé, para que então tenham as suas almas purificadas e perdoadas e sejam livres da condenação, da dupla condenação, da condenação eterna e da condenação temporal, porque quem vive no erro se condena nas 2 condições, no mundo espiritual eternamente no inferno e no mundo temporal com as piores dores e desgraças que o ser humano pode viver na terra, porque é exatamente isso que o pecado traz: dor e sofrimento e destruição.